Ontem foi votada e aprovada a PEC dos precatórios, também conhecida como PEC do calote. Foi uma vitória pessoal para o presidente da casa, Arthur Lira, vulgarmente conhecido como Princeso da Barra de São Miguel. Mas por que é chamada de PEC do calote? De um modo muito rápido, o que são precatórios? Precatórios são valores que o governo tem que pagar para aqueles que ele está devendo. E esses valores já foram valores conquistados pela justiça. Então as pessoas entraram na justiça e conseguiram esses valores que o governo tem que pagar para elas. É um dinheiro que o governo está devendo. E no ano que vem, o governo teria que pagar 90 bilhões em precatórios. 90 bilhões, com B de bola, você ouviu bem. E esse valor o governo estava tentando trabalhar para sobrar espaço no orçamento para colocar o Auxílio Brasil na jogada, mas também para ter espaço para o orçamento paralelo, pessoal. E por que ficou conhecida como PEC do calote? Porque o governo não vai mais precisar pagar as suas dívidas com as pessoas no ano que vem. Ela vai ser rolada para os próximos anos. Isso é uma pedalada, obviamente. É um calote que o governo está dando naqueles que o governo está devendo dinheiro. E um grupo que o governo está devendo dinheiro são os professores. E os professores que iriam receber 100% do valor no ano que vem vão ter esse valor fatiado em 3 parcelas. E agora, né, pessoal, é assim, falando para os meus colegas de magistério, nós temos que arcar com as nossas escolhas na nossa carreira profissional. Nós poderíamos ter virado jogadores de futebol, poderíamos ter virado cantores de pagode, atrizes da Globo, astronautas, poderíamos ter feito tudo isso porque talento nós tínhamos para isso, mas nós optamos em virar professores. Optamos baseado em uma mentira, porque chegam pra gente e falam, olha, você quer ser milionário no Brasil, você quer ganhar muito dinheiro? Vire professor, porque se você virar professor você vai ficar milionário, você vai andar de jatinhos, você vai ter carrões, você vai ter apartamentos em cobertura, mansões, casa em Mangaratiba, vai ser chamado para participar de eventos importantes, como a festa de aniversário da doutora Deolane que ocorreu ontem. Então a gente fica deslumbrado com isso, fala assim, eu quero ficar milionário, vou virar jogador de futebol? Não, jogador de futebol morre pobre. Morre pobre no Brasil? Então eu não quero, vou abrir mão dos meus talentos, vou abrir mão dos meus dons naturais para ser professor. Tudo isso por amor ao dinheiro, pela vontade de nós ficarmos milionários. E é por isso que nós precisamos ser punidos, porque nós caímos nesse conto do vigário na expectativa, na nossa avareza de ficarmos milionários. Abrimos mão dos nossos talentos, abdicamos dos nossos talentos para sermos professores. Então nós temos que ser punidos mesmo. E se você acha que é mentira essa história, colegas de magistério, por favor, coloquem aqui os seus relatos. Se não é verdade isso que eu estou falando, se as pessoas não chegam pra gente e prometem milhões de dinheiro, casas, para que nós virássemos professores. E nós viramos. Por isso que nós precisamos ser punidos, porque nós somos avarentos. Viramos professor pelo amor ao dinheiro. E agora o dinheiro vai embora. E foi embora porque o PDT se articulou ao Arthur Lira para votar favorável à PEC dos precatórios. Porque, como eu falei, foi uma articulação, uma vitória do Lira. O Lira, na semana retrasada, foi derrotado na PEC da vingança. Uma vergonha, foi desmoralizado. E ontem ele conseguiu vencer. Por quê? Porque ele forçou, ele ameaçou, ele falou que ia retirar o orçamento paralelo, o governo federal também falou que iria retirar o orçamento paralelo, que iria cortar o dinheiro dos deputados, e aí ele conseguiu. Mas ele conseguiu com uma margem muito apertada de votos. Eram necessários 308 votos para aprovar a PEC do calote. E 312 votos foram obtidos para aprovação. Ou seja, foi na rapa do tacho. E o PDT foi decisivo, porque o PDT quis votar sim a favor da PEC do calote. E o argumento do líder do partido foi um argumento assim esdrúxulo. Esdrúxulo. Eu estava vendo. Ele falou o seguinte, olha, nós temos que votar sim a favor da PEC dos precatórios, porque esse valor vai dar espaço para o Auxílio Brasil. E se nós não dermos espaço ao Auxílio Brasil, o governo federal vai baixar um decreto para dar esse dinheiro para a população. E no auxílio emergencial que foi votado pela Câmara, foi um projeto da Câmara, o governo já pegou os créditos para ele. Imagina agora se nós não fizermos isso. Se nós não votarmos a favor da PEC dos precatórios, o governo vai fazer tudo sozinho e ele vai começar a criticar os deputados. Vai pegar todos os louros para ele, toda a glória para ele e vai nos criticar. Então nós temos que votar sim. Esse foi o argumento. Eu não estou brincando, não estou sendo irônico. Esse foi o argumento do líder do partido. E depois começaram com uma história falando o seguinte, olha, nós negociamos com o Arthur Lira porque o texto original previa 100% dos valores pagos aos professores para depois do ano que vem. Então nós conseguimos com o Arthur Lira 40% para os professores em 2022. Olha como o PDT é bonzinho, olha a lógica do partido. Se você não queria, se você estava preocupado com os professores, bastava votar não contra a PEC.
Olha só, era só votar não contra a PEC não seria aprovada, todo mundo sabia disso, e os professores receberiam todos os valores no ano que vem. Que conversa pra boi dormir. Pegou tão mal isso que o vice-presidente da Câmara dos Deputados, o Marcelo Ramos, que é do PL, o partido do Costa Neto, o partido do Boy, veio a público e rebateu essa história aí do PDT. Falou assim, peraí, essa história aí que vai pagar os professores é uma balela, porque esse valor já está garantido por lei, já está garantido em decreto, em MP, na verdade. Então é o seguinte, os professores iriam receber esse valor no ano que vem. Não é caridade que estão fazendo com eles. Não é caridade, isso é falso, isso é uma falácia. E aí pegou muito mal. A grande questão é que são 90 bilhões de precatórios. O Auxílio Brasil são 40 bilhões. 40 bilhões. Poderia ter sido dado de outra forma? Claro que poderia. Molon falou isso na bancada ali. Ele falou abertamente, olha, nós temos outras alternativas. Mas qual é a grande questão? A grande questão é que uma parte vai para o Auxílio Brasil e a outra parte vai para o orçamento paralelo, as emendas do relator. E tem, claro, um caráter eleitoreiro. Mas eu não condeno isso. Eu não condeno isso. Eu vou condenar o político de fazer política. Eu vou condenar o político de pensar de modo eleitoreiro. É claro que eu não vou condenar esse tipo de ação. Desse tipo de atitude. Eu não faço parte daquela parte dos jornalistas, moralistas ou da população que quer condenar o político por fazer política. Eu não vou condenar isso. Eu só estou explicando para vocês qual é o desdobramento dessa PEC dos precatórios, tá bom? E foi isso tudo que aconteceu. Eu vi como uma vitória do Lira, porque ele já tinha sido derrotado no ano passado, ele foi derrotado, no ano passado não, meu Deus, eu tô tão maluco porque eu fui enganado, ontem eu deveria estar na festa da doutora Deolane, foi isso que prometeram pra mim, mas eu não tô, por quê? Porque eu optei por ser professor. Eu acho que se eu tivesse virado cantor de pagode, e eu tenho talento pra isso, obviamente, eu poderia estar lá, junto com o Thiaguinho, mas eu não fui. Então eu tenho que ser punido pela decisão avarenta em minha vida. Eu fiquei até passado. Na semana passada, retrasada, o Arthur Lira perdeu na PEC da vingança. Uma segunda derrota seria muito dolorida para o princeso da Barra de São Miguel. Então foi uma vitória política porque ele soube articular, trouxe o PDT e aí foi aprovada a PEC do calote, certo? Esse é o grande panorama que eu trago para vocês a respeito da PEC do calote. Agora ela vai ser votada em segundo turno, talvez até tenha sido votada no momento que vocês estejam vendo esse vídeo, e vai depois para o Senado. E aí nós vamos ver o que vai acontecer lá, porque Arthur Lira está chateadinho, brigadinho com o Rodrigo Pacheco. Vamos ver, vamos observar e a gente vai continuar acompanhando tudo isso. Mas se inscreva no canal, ative as notificações e, colegas de magistério, coloque aqui nos comentários se é mentira aquilo que eu falei sobre a propaganda para sermos professores. Instagram, canal Profiléu, Twitter, @Profiléu Oficial.